Infelizmente, está cada vez mais frequente a morte de alguns pacientes ou complicações por extração de um ou mais dentes cisos, o que vem acarretando o medo, um pânico geral da população dos pacientes que estão precisando ou necessitam ter a indicação de tirar os dentes cisos, de extrair os dentes cisos. Tá todo mundo com medo, apavorado. Nesse vídeo eu vou te trazer um protocolo a ser seguido pelo profissional e muitas vezes o paciente desconhece esse protocolo. Infelizmente, o caso mais recente houve em São Paulo, na qual a mãe da Isadora morreu pela extração, a complicação da extração de um dente ciso. Houve um quadro de sepsemia, infecção generalizada, a Isadora morreu e a mãe dela veio nas redes sociais lutando para mostrar que existe um protocolo ou que haja um protocolo para os profissionais cirurgiões seguirem para as suas cirurgias, para as extrações dos dentes cisos. A mãe da Isadora explica por muitas vezes que, depois de pesquisas, vê que na faculdade de odontologia existe sim esse protocolo que é negligenciado por muitos profissionais. Eu sou o Dr. André Carência, é o seu espaço Odonto e Fitness. Eu te peço a gentileza de, antes de mais nada, você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo, também se inscrevendo no canal, também deixa um comentário aí, gente. Essas atitudes são importantíssimas para o YouTube entender que o vídeo é importante divulgar para mais e mais pessoas e assim que possamos salvar a vida de muitas pessoas. Também compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que precisa retirar os dentes cisos, porque aqui, papel e caneta na mão, eu vou te mostrar um protocolo que você deve seguir, que o profissional deve seguir, o paciente deve seguir para que não haja complicações e que seja tudo muito bem sucedido. Vamos para o vídeo? Então, papel e caneta na mão que eu vou te passar esse protocolo sem mais delongas. Vamos lá. Antes de mais nada, gente, você tem que passar por uma consulta de averiguação. E muitos pacientes aí querem que essas consultas sejam de graça. Gente, é na consulta, que se chama anamnese, que eu vou conhecer o seu histórico familiar, vou aferir pressão. Presta atenção, esse protocolo que eu estou passando para vocês é um protocolo obrigatório para cirurgia bem sucedida, para que o profissional saiba se o paciente tem alguma complicação, algum problema de saúde que inviabiliza aí outros procedimentos cirúrgicos, não só cirurgia de extração de dentes cisos. Então é na anamnese que o profissional vai te conhecer o teu histórico familiar, se você já teve casos de hemorragia na família, morte na família por cardiopatias, problemas de coração, ou se você mesmo tem problema de coração. É na anamnese, o seu histórico familiar. Você vai falar de você para o profissional. E como eu falei, muitos pacientes erradamente acham que isso tem que ser de graça, a avaliação tem que ser de graça. Gente, ninguém trabalha de graça, só relógio. Se você quer alguma coisa de qualidade, você tem que pagar por isso. Então muitas pessoas aí acham que, não, mas é só um monte de pergunta. Não, gente, é na consulta de averiguação, na anamnese, que o profissional vai aferir a sua pressão. Não é tirar a pressão, como os leigos falam, é aferir a pressão, ver, antes de mais nada, a sua pressão arterial. Se você tem uma pressão, hipertensão, se você é hipotenso, ou de repente já desconfiar de alguma coisa, ali na consulta de anamnese, que deve durar aí uma meia hora, uns 40 minutos, para que seja uma coisa bem feita, uma conversa bem legal. E aí, gente, isso não tem que ser de graça, tem que ser pago a consulta para o profissional. Uma coisa já eu te falo, se o profissional não se sente valorizado, ele não vai dar o máximo dele, porque ele não está sendo pago para isso. Então, no final do vídeo eu vou te colocar aqui, após todo esse protocolo, uma coisa para você pensar. Acompanhe até o final do vídeo, que é uma coisa para você ponderar, de você escapar de maus profissionais que não se valorizam no mercado. Número 2, após a anamnese, você tem que passar aí pelo exame clínico. Claro, na anamnese, gente, o profissional vai conversar contigo a respeito do teu histórico, vai aferir a pressão, vai realmente colher todos os dados através de você em uma boa conversa. E no exame clínico ele vai te levar para a cadeira odontológica. No exame clínico ali ele vai inspecionar como é que está ali em volta do teu dente ciso. Está inflamado? Será que ele está aparecendo, o dente ciso? Ele está meio dentro, meio fora, que é o quadro de semi-incluso? Ele está totalmente dentro, que são cirurgias mais avançadas? Como é que ele está?
Então, aí é o exame clínico. O exame clínico é aquilo que a gente vê no paciente. Então, tem que existir o exame clínico, e é no exame clínico que nós desconfiamos já de uma saúde periodontal, de uma saúde de tecido gengival, dos tecidos circundantes do dente ciso. Então, no exame clínico, normalmente na consulta de anamnese já se faz o exame clínico. E aí, gente, nessa mesma consulta, nessa mesma primeira consulta, você acertou os valores com o cirurgião, ok? E aí, o cirurgião te passa o quê? Exames hematológicos. Se você vai se submeter a uma cirurgia de extração de dentes cisos, você precisa, porque é uma cirurgia, como o nome já diz, você precisa fazer exames de sangue, exames hematológicos. Eu peço para o meu paciente, normalmente, hemograma completo, como o próprio nome já diz, completo o hemograma, e o coagulograma. No hemograma completo, eu vou ver se você tem alguma infecção, de repente desconfiar se você tem alguma infecção, inflamação no teu corpo, que possa aí trazer uma complicação se eu fizer a cirurgia dos dentes cisos. Por exemplo, dentro do meu hemograma completo, se o meu leucograma, que são os leucócitos, as células brancas do nosso corpo, os leucócitos, que são as células de defesa, dentro dos leucócitos temos neutrófilos, basófilos, eosinófilos e tantos outros aí, as células de defesa. Se elas estiverem aumentadas, ou seja, é para estar entre 3.500 a 10.500. Se tiver ali 15.000, 18.000 leucócitos no teu exame de sangue, você provavelmente tem uma infecção, tem inflamação que tem que ser averiguada antes da situação da extração dos dentes cisos, da cirurgia de extração dos dentes cisos, porque você pode ter uma complicação. Eu já tenho uma desconfiança ali que você tem um outro quadro inflamatório no teu corpo, uma outra infecção no teu corpo. Eu tenho que averiguar isso. Tá vendo como o exame de sangue é importante? O coagulograma, eu peço para o meu paciente para saber o tempo de coagulação desse paciente através do tempo de protrombina, através do INR desse paciente. Será que esse meu paciente coagula bem? Se ele não coagula bem, se ele se sangra e demora bastante para coagular, mais do que o esperado, mais do que o limite que é para ser esperado de uma coagulação, esse meu paciente é propenso a uma hemorragia, que é uma complicação da extração dos dentes cisos. Então, gente, veja que a coisa é séria. Eu preciso sim de exames de sangue. Cirurgia de extração dos dentes cisos, como o nome já diz, cirurgia, qualquer cirurgia no teu corpo, você precisa de exames de sangue. Após os exames de sangue, o doutor vai te solicitar, o cirurgião vai te solicitar exames de imagem. Sim, radiografias, por vezes tomografias, porque nós não temos visão de raio-x, né, gente? Então, nós precisamos ter o raio-x ou uma tomografia para saber direitinho o posicionamento desse seu dente ciso, se ele está incluso, meio dentro, meio fora, quanto que meio dentro, meio fora ele está, que é o quadro de semi-incluso, ou se está totalmente para fora esse teu dente, sem complicações, qual o relacionamento desse teu dente com o nervo alveolar inferior, que é um nervo nobre que passa aqui inervando toda a porção inferior da mandíbula, nervo alveolar inferior. Muitos dentes estão intimamente relacionados com esse nervo, que por mais que venhamos a anestesiar, quando retiramos o dente ciso, o paciente mesmo assim, por vezes ainda sente uma dorzinha ali, porque está muito bem relacionado com o nervo alveolar inferior. Outros dentes não, estão mais distantes aí desse nervo alveolar inferior, e o doutor já pode te dizer, não, isso aqui não vai doer nada, isso aqui vai estar anestesiado, não vai doer nada. Então como é que eu vou saber a relação com esse nervo alveolar inferior se eu não estou te vendo? Raio-X panorâmico, radiografia panorâmica. Também sabemos a relação do dente com a estrutura óssea alveolar inferior à mandíbula. Também vamos saber se em volta desse teu dente ciso aí existe um cisto de formação do dente que se chama cisto dentígero. Então, gente, o buraco é mais embaixo, entre aspas. Precisamos aí, nós já falamos de uma boa anamnese, aferir a pressão do paciente, uma boa conversa do paciente, recapitulando. Precisamos de exames de sangue, o exame clínico, né, na cadeira, exames de sangue, para saber se suas taxas estão todas ok, se você é um paciente com boas taxas, goza de boa saúde para poder fazer a cirurgia. Nada que contraindique essa cirurgia ou que venha trazer uma suspeita de complicação, e depois nós precisamos de exames de imagem. Se eu tiver dificuldade de localizar bem esse dente ciso ou a relação dele com o segundo molar, que é o dente anterior a ele, os dentes cisos são os terceiros molares,
ou se eu tiver alguma dificuldade aí como profissional, eu posso pedir uma tomografia computadorizada, ATC, para me trazer mais precisão. Radiografias oclusais, que me traz uma visão daqui de cima de como está esse dente. Então, existe uma gama muito grande aí, numa menor escala, a radiografia periapical, que é aquela 3x4, que me dá uma nitidez maior do que a panorâmica. A panorâmica tem uma perda de imagem aí de 25%. Então, existe um arsenal, uma gama muito grande de radiografias que eu posso lançar mão, de exames de imagem, como a tomografia, que eu posso lançar mão aí para salvaguardar o meu paciente, para salvar o meu paciente de uma complicação. Então, exames de imagem, radiografia ou tomografia. E aí, gente, você acertou tudo com o seu doutor e vem a questão do pré-operatório. E aí, você é um paciente normosistêmico, então você não precisa tomar alguma medicação de repente para fazer a extração dos dentes cisos, ou de repente você tem alguma alteração no teu exame de sangue que você precise, por exemplo, tomar uma medicação antibiótica antes da extração dos dentes cisos, como por exemplo, se você for um paciente que apresente aí alguma válvula cardíaca, ou se você é um paciente que tem histórico na família de ataque cardíaco, alguma coisa, alguma cardiopatia, algum problema no coração, você vai precisar sim fazer uma antibiótico-terapia profilática. Veja com o teu cirurgião dentista, o teu especialista em cirurgia, que antibiótico-terapia é essa, gente. Mas você vai precisar sim, de repente, fazer um antibiótico ali antes para aumentar a tua imunidade, para evitar que você tenha uma infecção pós-operatória. Então, o momento pré-operatório é muito importante desse relacionamento paciente-profissional para se saber que medicação usar, que medicação vocês vão adotar no pré-operatório, orientações ao meu paciente a respeito da dieta, que é líquida, pastosa e gelada, nada de alimentos quentes. Também já ligado aí ao pós-operatório, que no pós-operatório eu vou seguir, o meu paciente vai seguir todas as instruções que eu dei no pré-operatório, como medicação e a dieta. Então é importantíssima essa conversa do pré-operatório. Siga as instruções ipsilitri, tal qual foi passada para você pelo seu cirurgião, do que deve ser feito em termos de dieta, em termos de cuidados pós-operatórios ali, compressa gelada, compressa morna, quando usar. Já tem esse material todo aqui no canal, gente. Confere os outros vídeos. Coloca aí Dr. André Caran, Dentes Cisos, que tem um vasto material, inclusive simulação de extração de dentes cisos. Confere os outros vídeos. Então, gente, momento importantíssimo, o pré-operatório. E aí temos o transoperatório. O que é o transoperatório? É entre a cirurgia. Você está no momento da cirurgia agora. No momento da cirurgia. Muitas vezes o profissional se recorre de toda a cautela de que fez anamnese, fez o exame de sangue, exame de imagem, tudo. E quando abrimos ali o leito cirúrgico, a ferida cirúrgica, como nós chamamos, aquele local se chama leito cirúrgico ou ferida cirúrgica, nós nos deparamos com alguma alteração, com uma alteração mínima que seja do que foi visto no exame de imagem. Então isso é um momento transoperatório. Isso é, de repente, outro exemplo, se você está operando ali, sai mais sangue do que o esperado, tá tudo ok no exame de sangue do meu paciente, a coagulação dele parece ok, parece ótima, mas quando eu vou operar meu paciente, o paciente está jorrando ali, saindo muito sangue. Isso é uma intercorrência transoperatória. Então eu preciso lançar mão de algumas coisas ali como cirurgião para estancar aquele sangramento. Então, gente, isso é muito sério. Momento transoperatório, aí pode ser que o cirurgião seja pego de surpresa com alguma informação nova que está sendo dada ali naquele momento da cirurgia. Então tem que ter muito cuidado no transoperatório também. Vá a uma clínica que te respeite como paciente, que te respeite, fazendo com que você use todo aquele arsenal para a cirurgia, um capote que nós chamamos, um lençol cirúrgico que nós chamamos. O profissional tem que estar de capote, melhor falando, com aquele lençol, com aquele avental para você entender, para te operar. O ambiente tem que estar com antisepsia muito bem feita, tudo muito bem esterilizado, para não haver infecções aí de um material para você, ou entre pacientes, infecções cruzadas e te trazer uma complicação, gente. E aí temos agora o pós-operatório. Você fez a cirurgia e temos o pós-operatório.
Gente, no pós-operatório você tem que seguir tudo que foi dito para você no pré-operatório. De repente aí, um antibiótico, um anti-inflamatório apenas, ou de repente aí um analgésico para você não sentir dor. Qual foi a medicação que foi te passada? Então você tem que seguir direitinho essa medicação, tem que lançar mão aí normalmente de uma dieta líquida, normalmente não, gente, sempre, de uma dieta líquida, pastosa e gelada, nada de alimentos quentes, evitar esforços físicos, relações sexuais, nada de namorar, evitar esforços físicos pelo menos por uma semana. E aí é que tá, gente. Você pensa que depois que você fizer a cirurgia de extração dos seus dentes cisos, você está livre do seu profissional? Se ele tiver te liberado, ele é um péssimo profissional. O meu paciente, ele volta com uma semana para eu averiguar. Sim, eu marco um horário com ele, uma consulta normal, para eu averiguar como é que tá ali. Vou dar uma olhadinha no exame clínico ali novo, né? Lembra do exame clínico no começo desse vídeo? Eu vou dar uma olhada, ver como é que tá a minha cicatrização. Se está tudo ok ou se eu estou desconfiando de algum quadro inflamatório. Vamos falar por fim agora das complicações pós-operatórias. Gente, complicações pós-operatórias. Você pode ter uma paralisia facial, como no programa de ontem do Fantástico, uma moça, se eu não me engano, chamada Alessandra, teve toda a face ali paralisada por um tempo, depois voltou, um inchaço muito grande e até uma inflamação a nível orbital, que é aqui em volta dos olhos. Uma inflamação orbital, uma celulite orbitária. Então você pode ter uma paralisia facial, porque o cirurgião pode ali lesar de repente algum ramo do nervo facial, que é um nervo que passa lá dentro. Então, gente, você pode ter uma perda de sensibilidade transitória ou irreversível, uma paralisia facial. Depois disso, você pode ter aí uma alveolite seca. Se você sentir dores após a extração do dente ciso, não significa que você vai morrer. Calma. Isso aí, gente, é normal que nos próximos 2 dias, afinal, foi feita uma cirurgia ali, passou o efeito da anestesia, é normal que você sinta algum incômodo, é normal que você sinta dores, isso é normal. Mas dores extremas, dores agudas, após as primeiras 48 horas, gente, você pode estar tendo uma alveolite seca, que é uma inflamação da tábua alveolar. E aí, muitos profissionais medrosos ou não preparados já lançam mão do antibiótico. Errado! Não é para ser lançado mão do antibiótico, porque como o nome diz, alveolite, it é inflamação. Por exemplo, tendinite, inflamação dos tendões. It é inflamação. Alveolite, inflamação do alvéolo, do tecido ósseo alveolar inferior ou superior, por exemplo, se for em cima a extração dos seus dentes cisos. Então é inflamação do osso, não infecção. Então não precisa antibióticos. Então, muitos profissionais mal preparados, o paciente está com a alveolite seca ou, por exemplo, você sente uma dor e liga para o teu cirurgião dentista, ele fala, toma antibiótico, sem nem te ver. Você está entendendo? Não. Eu preciso que você retorne ao meu consultório para eu dar uma olhada no seu quadro clínico, ver direitinho o que é que está acontecendo com você, para saber se é uma alveolite ou uma infecção. Se for alveolite seca, como eu falei, vai te trazer dores agudas, não precisa de antibiótico. Eu preciso ali irrigar, te passar um anti-inflamatório. Não está tendo inflamação do osso, eu vou te passar um antibiótico? Não. Não tem infecção, vou te passar um anti-inflamatório onde tem uma inflamação. E aí eu coloco ali uma pasta indutora de formação de fibrina, indutora de formação de cicatrização, para você ter uma cicatrização mais rápida. E aí rapidinho você fica bom, gente. Rapidinho você fica bom desse quadro clínico. E por último, você pode ter sim uma sepsemia, uma complicação que pode levar à sua morte, à perda da sua vida, que é o que, gente? Os dentes cisos aqui, eles estão muito próximos a estruturas nobres, como eu falei, da face. A articulação temporomandibular, que é essa que mexe aqui a mandíbula em relação à base do crânio, a maxila, a parte fixa do crânio, a maxila. Você pode ter uma complicação através de um quadro inflamatório infeccioso muito grande, que pode atingir estruturas glandulares, como a glândula submandibular, glândula parótida, glândulas nobres da tua face. Você pode atingir ali essa infecção, pode atingir em último grau aí um nervo trigêmeo, um nervo profundo lá da tua cabeça, o nervo trigêmeo. Então você pode ter aí, gente, muitas complicações
que pode essa bactéria migrar para outros locais do teu corpo, te causando inflamação de corpo todo, uma infecção de repente em outros órgãos, que é o quadro de sepsemia. A sepsemia é uma infecção generalizada, em um menor grau, uma inflamação generalizada que pode te custar a vida, gente. E também você pode ter aí, que pode te levar à morte, um quadro de endocardite bacteriana, que é quando se esse dente ciso de repente estiver todo quebrado, infeccionado, especificamente nesse caso que eu estou falando, quando há uma infecção já do teu dente ciso para ser tirado o dente ciso, tá todo quebrado, infeccionado de esse dente, tem que ser indicada a remoção desse dente. Essas bactérias podem cair na corrente sanguínea e atingir as válvulas mais internas do teu coração, que se chama endocárdio, e você vir a ter uma endocardite bacteriana. Essas bactérias também podem cair na corrente sanguínea e migrar para o teu cérebro, te causando paralisia cerebral, ou pode migrar aí para as articulações do teu corpo e dificultar a sua movimentação, você sofrer aí de artrite, artrose para o resto da vida. Então vejam, gente, como isso é muito sério. Finalizando esse vídeo, para não ficar mais longo do que já ficou, esse é o protocolo completo para você. Vamos ao resumo. Você precisa de uma anamnese com o teu cirurgião dentista, uma consulta para na anamnese colher todo o teu histórico de doenças, te conhecer melhor o teu cirurgião. Você precisa do exame clínico na mesma consulta da anamnese. Você precisa fazer exames hematológicos com o hemograma completo, pelo menos, e um coagulograma desses exames hematológicos, exames de sangue, exames de imagem com mais básico nível, a radiografia panorâmica, pode ser uma radiografia oclusal, uma tomografia, aí é com o teu cirurgião que vai te prescrever, não é você que tem que achar nada, é ele que sabe. E depois disso você precisa respeitar as orientações pré-operatórias, o transoperatório com o teu profissional, que é alguma intercorrência que possa estar acontecendo ali, alguma complicação que ele não esperava. Você deve também seguir todas as orientações pós-operatórias. No teu pós-operatório, pôr em prática o que foi te passado no pré-operatório. Então, gente, como vocês podem ver, a coisa é bastante ampla. A cirurgia de dentes cisos é bastante ampla, é séria e tem que ser considerada séria. Você deve fazer com cirurgião bucomaxilofacial ou um especialista em cirurgia oral menor, média e menor. Mas se você fizer com cirurgião bucomaxilofacial, excelente, porque é o profissional mais indicado para fazer. O cirurgião bucomaxilofacial, ele é especialista em cirurgias de face, não só os dentes cisos, mas dente ciso é café pequeno, entre aspas, para um cirurgião bucomaxilofacial. Ele trata, o cirurgião, de trauma de face, gente, acidentados, fraturas de face, pessoas que estão no limite da vida, entre a vida e a morte. Então, é o cirurgião mais indicado, o profissional da odontologia mais capacitado para te tratar. Não procure um profissional, essa é a dica, não procure um profissional pelo preço, pelo mais barato, porque aí você vai cair na mão de aventureiros, de profissionais. Em qualquer profissão existem os bons e os maus. Você pode cair na mão de profissionais que não se prepararam o suficientemente através de cursos, também não tem experiência clínica, experiência cirúrgica, de tempos de cirurgia para te tratar, para saber te operar. Então, não faça com um profissional mais barato, porque aquele ali não está honrando o trabalho dele, ele não está se respeitando, não está valorizando o trabalho dele, então ele não vai te oferecer muita coisa. Não vá a profissionais que oferecem consultas gratuitas, não nesse quadro de cirurgia ou em qualquer área, gente. Você não vê um médico te oferecendo consulta gratuita, então por que na odontologia tem que ser assim? Não tem que ser. Como é que eu ajo com o meu paciente? Eu fecho o tratamento, passo um orçamento para o meu paciente, um plano de tratamento. Esse orçamento é pautado no plano de tratamento dele, nunca isoladamente, no plano de tratamento de tudo que ele vai precisar. E se ele realmente fizer o pagamento, fechar comigo o pagamento do tratamento, eu dispenso ele da consulta. Mas se ele pagar o tratamento, se ele falar, doutor André, eu vou pensar, ele tem que deixar quitado o valor da consulta, e esse valor da consulta ele é abatido quando ele é fechado o tratamento. A consulta aí me custa R$300, o meu tratamento dos dentes cisos vai extrair por R$1.000, por exemplo, valores hipotéticos, só uma suposição, R$1.000. O paciente paga os 300 da consulta, vai embora, quando ele pensa direitinho se quer, quando ele voltar ele quita apenas 700.
Eu ajo dessa forma, sai bom para todo mundo, não dá para eu trabalhar de graça. Então, gente, ponha isso na sua cabeça, que eu falei no começo do vídeo que era para você pensar. Bons profissionais se valorizam. Não vá no mais barato, porque com certeza esse cara que não está valorizando o serviço dele, o trabalho dele, ele como profissional, vá procurar saber quem é esse profissional. Ele talvez não tenha muita formação para te tratar. Talvez, eu não conheço. Eu estou falando uma generalização. Toda generalização é perigosa. Não procure por preço, procure por gabarito. Quem é esse profissional que vai te operar? Essa é a dica. Eu te peço para fortalecer, deixando o like já aí no vídeo, se inscrevendo no canal, para me ajudar a crescer o canal, para divulgar cada vez mais esse trabalho, esse vídeo também. Compartilhe esse vídeo, eu te peço por gentileza que compartilhe esse vídeo para salvarmos mais e mais pessoas. Esse é o protocolo completo para você. Eu sou o Dr. André Caram, bem-vindo ao seu canal Odonto e Fitness e até a próxima. Tchau!